Olá, gente! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Viver USA. Meu nome é Juliana Seabra e eu sou corretora de imóveis especializada na região de Tampa Bay. Estou aqui com meu parceiro, Sinclair Fernandes, corretor de imóveis especialista na região metropolitana de Orlando. E hoje, Sam, a gente tem uma convidada muito especial, né? Temos. Primeiro, né, juntos representamos a Florida Connection. E com a Florida Connection, a empresa pioneira, o primeiro parceiro nosso, Moneycorp, né? E hoje aqui conosco, nada mais nada menos do que Lígia Araújo! Da Moneycorp. Obrigado, Lígia, por ter vindo. Obrigada. Gente, é uma honra estar aqui com vocês hoje. A Moneycorp é uma empresa que já está nessa parceria há tantos anos, né? Fomos pioneiros, Sim. Então para mim é um grande prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês o canal e trazer bastante informação para os seus seguidores. Que legal, que Muito legal. obrigada, Lígia. Não, a gente sempre fala que a gente gosta de trazer informação, inovação e nada mais do que a Moneycorp, né? Isso aí. Para trazer tudo isso para os nossos clientes. No começo, né, tipo assim, sempre dificuldades que a gente passava, né? Nós, como você falou, nós somos os pioneiros, somos aquelas pessoas que desbravamos as dificuldades. Sim. Nós, no começo da Florida Connection, íamos para o Brasil convidar os clientes a virem investir nos Estados Unidos. E a primeira pergunta que saía em todo o evento era: mas como é que eu mando meu dinheiro para os Estados Unidos? Né? A Moneycorp é uma empresa de câmbio especializada na moeda, aprovada pelo Banco Central no Brasil para fazer essa transação. Tá? Hoje você está nós temos a parceria há 14 anos, Você tem 14 anos de Moneycorp? Eu tenho 12 anos de 12 Moneycorp. anos, tá. Isso. Praticamente começamos juntos isso daí. Mas fala pra gente um pouquinho, Lígia, quem é a Moneycorp, o que ela faz pelos nossos clientes, qual o diferente de um banco tradicional, as dificuldades que as pessoas encontram para fazer as transferências, valores, taxas. Fala um pouquinho para nós, quem é a Moneycorp? Claro, então a Moneycorp ela é uma empresa inglesa. A gente já está no mercado, como você mesmo disse, há mais de 40 anos. Nós somos especializados em compra e venda de moeda e remessas internacionais, soluções de pagamentos internacionais, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? Então são mais de 120 moedas, trabalhamos com mais de 90 países, né? E por esse motivo, a Moneycorp, ao longo dos anos, né, quando começamos com o mercado brasileiro, a gente viu a importância de, conhecendo como o mercado cambial funcionava no Brasil, as restrições, regulamentações do Banco Central. Então a gente começou com parcerias com bancos de câmbio, depois a gente teve uma parceria com uma corretora que a Moneycorp acabou adquirindo, né? E em paralelo a essa aquisição, nós nos transformamos em um banco de câmbio para poder dar para os nossos clientes um serviço completo no quesito câmbio e soluções de pagamentos internacionais. Então a gente se apresenta como uma empresa não só banco de câmbio, nós somos uma empresa especialista, né, em soluções cambiais, em pagamentos para os clientes, porque a gente oferece muito mais do que só o câmbio competitivo que muita gente oferece. É muito mais do que, eu faço o pagamento da compra do seu imóvel, sim, mas a gente também oferece a conta de pagamentos, né, e toda a especialidade, o time de especialistas, que é o que faz toda a diferença na transação de um cliente, na parte da transferência dos recursos, oferecendo um câmbio competitivo. Então, a Moneycorp é muito mais do que apenas um banco de câmbio. Eu sempre gosto de falar, a gente oferece o melhor dos dois mundos para os clientes. Mais ou menos com a gente, né? É isso. Muito mais que um corretor. É isso mesmo. Eu lembro, né, quando nós começamos, hoje mais um dia de nostalgia aqui, né? Quando nós começamos, o cliente tinha que saber falar inglês. Ai, gente. Conta um pouquinho. Para fechar o câmbio. Gente, olha, eu vou te falar que eu faço parte da história Moneycorp, né? Junto com a minha parceira de trabalho e grande amiga Juliana Scolari. Juliana também. Não é? A Juliana que construiu esse mercado e ela e a Rosana resolveram desbravar o mercado brasileiro, né? A Juliana foi contratada pela Moneycorp como uma boa brasileira, ela pegou a bandeira do Brasil e falou, vamos junto, né? Então, nessa época, a gente tinha parceria com um banco, né, lá no Brasil, que fazia o fechamento de câmbio. Só que as contas da Moneycorp e os dealers, quem são os dealers? São os agentes credenciados para fechar câmbio, eles estavam na Inglaterra. Então a gente tinha que fazer essa conexão. Então a primeira coisa que eu falava com o cliente como é que tá seu inglês? E no Brasil muita gente não fala inglês, né? Sim. Então a gente adicionava o filho dele na conta, porque o filho falava inglês, então era o filho. Aí eles ainda ficavam... Ou o corretor, né? Aí eles ficavam assim, eu tenho que fechar câmbio com o James Bond. E a gente
começou trabalhando nesse sentido. A gente aprovava todo o cadastro e aí a gente tinha que ser criativo e rebolar ali, né? E falar, bom, vamos lá, vou fechar o câmbio com James Bond, né? Sim. E dava certo, porque a gente foi muito pioneiro. Quando ninguém fechava câmbio, eram só os bancos tradicionais, a Juliana, né, deu um jeito de vamos integralizar isso na Moneycorp, né? Então a gente começou isso juntos, né, sendo criativos. Os clientes colaboraram muito. Eu tenho vários clientes seus, inclusive, Sim. que até hoje fecham câmbio com a gente. Eu falo que eles são meus clientes habituês, né? Que nem no hotel, na hotelaria que você tem um cliente habituê, eu tenho clientes do Sun que até hoje fecha câmbio comigo. E ele falou comigo, Li, você lembra que você me botou pra fechar o câmbio com o James Bond? Eu falei, agora é a Marina e o Danilo, então você tá Muito de mais boa. fácil, atendimento em português. Mas eu lembro que o cliente vinha, né? A preocupação que nós sempre tivemos, né? Por que a gente recomenda empresas para quando o cliente vem comprar um imóvel aqui? A gente sempre fala aqui no nosso escritório, uma coisa que a gente sempre fala, o que é? Que uma das coisas mais importantes para o nosso sucesso são as parcerias que a gente forma ao longo do caminho. É isso aí. Então, Tá? Hoje, a Moneycorp, né, com todo esse know-how, todo esse conhecimento que nos ajudou desde o começo, eu tive clientes, tá? Porque é normal, a gente fala, a gente instrui, a gente guia, mas o cliente às vezes fala, eu tenho um bom conhecimento no meu banco Itaú, deixa eu ir lá fazer o câmbio e tem fechar um bom diretamente relacionamento com o meu gerente. Muitos deles têm isso. Isso. Mas eles não sabem que o gerente não fecha câmbio. Exato. Tem que ir para o departamento de câmbio do banco. Né? Exatamente. A gente teve casos de às vezes demorar, você entra aqui em contrato e o cliente demora uma semana, 10 dias para ele de às vezes conseguir. até perder. De perder o imóvel. Eu tive um caso de perder o imóvel, né, porque ele está com dificuldade para mandar o dinheiro. Moral da história. Quando o cliente faz o cadastro com a Moneycorp, é 24 horas. Rapidinho. Para entrar o dinheiro aqui. Gente, é muito rápido. Então, assim, o cliente vai entrar em contato comigo, com o meu time, a gente envia para eles a lista de documentos. Ele vai clicar no link de cadastro da Moneycorp e em torno de 24 horas o cadastro está aprovado, né? Uma vez que o cliente está aprovado, a gente coloca eles em contato com o time de câmbio, né? Que são, graças a Deus, brasileiros e vão falar com você em português. Legal. E aí os clientes vão fazer o fechamento do câmbio em linha e no dia seguinte o dinheiro tá aqui. Então é muito rápido o time de câmbio, na conexão com o cliente, fazer o fechamento do câmbio. Muitos brasileiros gostam de deixar para a última hora. E também tem a questão de garantir o lote. Vocês estão fazendo uma oferta numa construção nova que tem um monte de casa sendo reservada, eles querem o dinheiro rápido. Então o que vai acontecer? Eles vão pedir que vocês já tenham cliente com os valores em 48 horas para garantir o lote. Então a gente consegue agilizar para o cliente toda essa questão de velocidade. Bom, Lígia, então você falou sobre o cliente mandar e rapidamente o dinheiro tá aqui. O que acontece se o cliente, quando estiver fazendo esse primeiro depósito, já quer mandar todo o dinheiro dele que ele precisa para o fechamento, só que ele não tem uma conta bancária aqui nos Estados Unidos? Maravilhosa essa sua pergunta, porque a gente tem a solução. Então, o cliente que ele está preparado antecipadamente, quer enviar os valores, a gente oferece a conta de pagamentos da Moneycorp, que ela é uma conta completamente gratuita. O cliente tem acesso a essa conta online se ele precisar tirar um extrato, e através dessa conta o cliente pode enviar os valores que ele precisar, ou seja, o valor da compra da casa é $200 mil, mas ele quer os gastos de cartório, então ele quer a decoração, exatamente. O carro que ele quer comprar. O visto que ele está aplicando para, né, imigração, todas essas outras questões, a Moneycorp oferece essa conta. E o mais legal dessa conta é porque, assim, quando o cliente às vezes tem uma conta bancária americana, eu gosto sempre de mencionar, porque eles todos têm hoje em dia uma conta bancária aqui. O que acontece? O cliente manda $100 mil para essa conta num banco americano. Muitas vezes, se ele não está presente nos Estados Unidos, existe o ato patriota, que ele foi um ato executado a partir do dia 11 de setembro, né? Que ele não permite que os clientes consigam fazer transferências, mesmo que locais, às vezes ele tem dificuldade dependendo do banco, tá? São transferências internacionais, mas os bancos hoje em dia estão bem restritos até para questões domésticas, dependendo do valor. Então, com a Moneycorp ele não sofre esse tipo de atraso porque, eu tenho que ir no meu banco agora pessoalmente, meu dinheiro tá lá e eu não consigo fazer uma transferência se eu não estiver no banco. Porque eu tô no Brasil. Então, com a conta da Moneycorp, ele precisa ter acesso online e ele precisa ter acesso aos e-mails dele e o telefone para ele confirmar. De qualquer lugar do mundo ele consegue liberar um pagamento e a gente libera as transferências direto para o destinatário final, ou seja, ele mandou 100 mil, só que ele quer distribuir, ele quer pagar 20 mil pela decoração, ele quer pagar 20 mil pelo visto dele e o resto ele vai mandar para a conta dele bancária que vai cair os débitos automáticos. A gente faz essas transferências sem custo adicional.
E mesmo ele tendo contato com o banco, digamos que o meu banco é fácil, eu faço. Geralmente os bancos cobram de 30 a 50 dólares por wire transfer, né, que é a transferência. E a gente não cobra, então o cliente está economizando em taxas de transferência e facilidade de pagamento. Quando você fala gratuito, é gratuito mesmo. Exatamente, né? É gratuito. Não, legal. Eu lembro disso bastante, né? A gente sempre fala isso para os clientes. Quando eles vão para o Brasil, às vezes eles perdem o acesso online que ele tem nas contas daqui. Muitas vezes. O principal, né, que a gente sempre educa o cliente, o nosso canal, vocês sabem mais do que nunca, o propósito é poder educar você, passar para você essa informação para que você se sinta confortável em adquirir uma propriedade nos Estados Unidos e saiba os passos, tá? Hoje, você compra um imóvel aqui, você manda o dinheiro, traz pela Moneycorp. Quando você traz esse dinheiro, comprou o imóvel, no dia que você quiser repatriar, o que você pode fazer? Ai, maravilhoso. Adoro falar sobre repatriação também. Porque eu vou falar pra vocês, o Brasil é ótimo pra retirar a moeda do país. Na hora de entrada, é um Deus nos acuda, gente. É uma coisa assim... É que nem aquele termo em inglês, shoot first, ask questions later, que é atire primeiro e faça perguntas depois. É exatamente esse cenário que muitos clientes se encontram quando eles mandam dólares para o Brasil. Porque fica parado aonde? No maravilhoso departamento de câmbio. E aí eles começam a fazer um monte de pergunta. Os bancos às vezes não sabem enquadrar a operação. E a Moneycorp, por ter essa experiência de mais de 40 anos com remessas internacionais, a gente vai falar com o cliente primeiro, entender o cenário dele para poder enquadrar a operação, pegar a documentação necessária para a entrada de moeda no Brasil. Então a repatriação ela é muito simples. A gente vai entender qual que é o seu cenário. Você tem uma empresa LLC, você está vendendo o seu imóvel através da sua empresa, então muitas vezes o cliente não tem nem conta na LLC bancária, porque a gente entende como um bom corretor que vários clientes têm a questão patrimonial da empresa ser a proprietária do imóvel, só que ele não tem uma conta bancária. Então do cartório, a gente chama de cartório, aqui é Title Company, né? Eles mandam um dinheiro para você e você repatria para o Brasil. Facilmente. Não precisa nem passar por uma conta bancária dele, vamos assim dizer. Exato, e mesmo porque mesmo que ele tenha uma conta bancária, é como a gente falou naquela instância do banco, o dinheiro pode ficar preso aqui, o cliente não tem a facilidade de fazer a transferência, ele não está presente. Então a Moneycorp abre uma conta da LLC para o cliente, que até foi uma solução que a gente criou para os clientes da conta Moneycorp para receber os valores direto do cartório. Ele precisa ter conversão, né, gente? Então, assim, a Moneycorp é uma empresa especialista em conversão de moeda. Então, se o cliente tem algum interesse em deixar o dinheiro em dólares, não tem por que ele utilizar a gente. Mas se ele está vendendo imóvel e quer repatriar para o Brasil, a gente abre a conta da LLC na Moneycorp, o cartório passa o dinheiro direto para a conta dele, né, no nome da empresa dele, e o cliente pode esperar também, tá? Então, assim, o dólar agora está em alta, eu quero esperar que ele bata 5,40. Então ele consegue acompanhar a flutuação da moeda e fazer o fechamento no melhor momento para ele. E tudo online. E tudo online. Ele vai só falar no telefone para converter o câmbio e ele pode também pedir cotação por e-mail ou pelo WhatsApp, que a gente tem o acesso ao time de câmbio também pelo WhatsApp. E uma vez que o cliente está confortável com a conversão cambial, o que ele vai fazer? Ele vai ligar, ou a gente vai ligar para ele vai converter os dólares para reais, e aí a gente vai pagar direto a conta dele lá no Brasil no dia útil seguinte do fechamento do câmbio. Então, como foi o processo? Ele mandar em 24 horas, é o mesmo repatriar processo. Em 24 horas também. Exatamente. Uma das coisas que eu acho assim, interessante, eu tive clientes no passado, né? Eu não conheço a Moneycorp, é uma empresa inglesa. Sim. Eu vou fazer diretamente com o meu banco. E aí ele entra no banco dele, no Itaú, no Bradesco, na Caixa Econômica Federal, e aí eles começam, né? Vamos fazer aqui um registro. Aí tem a taxa de... Os corretores já começam a risar daqui. Aí tem fazer promessa. Tem a taxa de registro, né? Não, mas tem que mandar um cadastro, tem a taxa de cadastro, aí tem a taxa de remessa, aí tem a taxa de envio, Nossa aí tem a Senhora. taxa de câmbio. Quantas taxas tem na Moneycorp? Só uma, taxa do câmbio e o IOF, quer dizer, acabou. Que a IOF nem é da Moneycorp. O IOF nem é da Moneycorp, é do governo. Então a taxa mesmo é só o valor do câmbio. Tá. Gente, eu vou contar essa história aí. Eu tenho um cliente que ele não conhecia a Moneycorp e foi na época que o câmbio ainda estava tipo 5,10. E ele me mandou o demonstrativo, o câmbio do cliente saiu a 5,55. Uau. Eu falei, gente, eles estão cobrando 30 centavos. Eu falei, nossa, isso aqui é ótimo pra mim, né? Pra eu vender e falar, olha aqui, ó. Mas coitado do cliente, eu fiquei com pena, né? Porque ele foi roubado. Exato, ele foi assim, eu brinco, né? Foi roubado ali, porque eles estavam cobrando uma margem muito alta em cima do câmbio comercial. Então, assim, gente, educação. Um educativo de câmbio.
O cliente, ele acha assim, não, meu banco oferece câmbio comercial. Gente, câmbio comercial não é novidade para ninguém. Todo mundo trabalha com câmbio comercial. Qual que é a diferença de uma empresa especialista e de um banco? O banco, cada um vai adicionar a margem que quiser. Então, os bancos, eles não têm nenhum interesse em tirar o seu dinheiro de lá. Nós temos todo o interesse. Então, a gente vai te passar o melhor câmbio. Então, é a margem em cima daquele câmbio comercial. Você fala, o câmbio oficial hoje tá, infelizmente, 5,38, 5,40. Não é o câmbio que o cliente vai ter, a gente vai adicionar nossa margem ali em cima, mas como especialista, dependendo do volume que o cliente vai mandar, a gente vai dar um câmbio muito próximo ao câmbio comercial, e os bancos vão adicionar 30 centavos, 20 centavos, essa que é a diferença, né? O IOF não tem como fugir, o IOF é um imposto cobrado pelo governo, né? Então é o imposto sobre a operação financeira. E é muito simples, assim, o IOF mais simples é o de 0,38, que é a compra de imóvel direto. Para isso é uma injeção direta na compra do imóvel, que eu sou obrigada a fechar o câmbio e somente posso pagar a Title Company, que é o cartório, ou a construtora, né? Então ele é uma operação mais engessada, mas a gente faz direto para o cliente economizar no IOF. E para a conta do cliente Moneycorp é 1,1%, que é de mesma titularidade. E é isso, gente. E a partir de $10.000 não tem taxa de transferência. Abaixou um pouquinho de 10 mil, a gente cobra uma taxinha de $40 e é simples assim. Era isso que eu ia perguntar. O valor mínimo seria 10 mil? 10 mil para não pagar a taxa de transferência. O valor máximo? Não tem. Não tem limite. Tem limite. Tá. Desde que o cliente consiga comprovar a origem, a gente não tem limite, porque como um banco, a gente pode mandar 2, 3, 4, 5 milhões, entendeu? Então, desde que o cliente comprove a origem de recursos, é o que a gente precisa. Tá. Uma das coisas, né, que a gente sempre acompanha, que a gente vai estar instruindo o cliente. O cliente está comprando um imóvel aqui, e esse imóvel aqui é financiado. Hoje, muitas pessoas fazem e preferem o imóvel financiado. Sim. O dólar, o câmbio ficou alto, né, e as casas aqui tiveram uma valorização muito grande. Hoje, tá, o cliente vai, de repente, porque é muito comum, todo mundo tem amigo que mora aqui, e o que eles já fazem? fez de um jeito, do outro. Aí eu moro no Brasil, estou comprando uma casa aqui, aí a Juliana, eu tô mandando dinheiro pro Brasil, deposita aí na minha conta. Nossa, tive um caso que assim. aí eu deposito aqui na sua. Aí agora eu vou querer fazer um financiamento, Ai, né? meu Deus. O banco não me aprova. Não. Tá? Moneycorp, gente, ela é aprovada não somente pelo Banco Central para tirar o dinheiro do Brasil para mandar para cá. Exato. Os bancos que fazem o financiamento aqui para os estrangeiros, eles podem trazer com a Moneycorp. E é considerado uma transação totalmente legal. Sim. Outra coisa também que a gente escuta muito é, tô levando $40 mil em cash. Hoje em dia, gente, cash é tão mal visto, né? Sim. Muito. E assim, o cliente perde total origem, às vezes ele faz tudo direitinho, aí ele vem com o bolso cheio de dinheiro. Primeiro que ele se arrisca, né? De passar pela imigração americana e vai pra salinha. Eu tenho um amigo que foi pra salinha. Porque daqueles clientes que são super ricos e tem muito dinheiro e chega com o bolso cheio, aí ele teve que se justificar, né? Foi até engraçado, porque ele chegou lá na imigração e ele tem uma família com 3 filhos, aí ele assim, mas você está trazendo $30 mil? Mas isso é muito dinheiro dele. Pra quem tem 3 filhos, não. Eu tive um cliente que trouxe $80 mil. Meu Deus. $80 mil. Chegou aqui, os bancos não aceitavam. Não, mas escuta essa, ele foi parado também, né? Aí quando ele chegou lá, falou, o senhor está trazendo $80 mil. Aí falou, a metade deixa o decimal no milênio. A minha esposa entra lá, compra 2 bolsas, só aí, meu senhor, já acabou o dinheiro. É verdade. Entendeu? Eu adoraria que você pudesse falar pra minha esposa que eu não posso mais trazer dinheiro, né? Que ela gasta muito. Muito bom, mas isso é muito comum. E eu tive um caso agora, recentemente, de um cliente me ligar desesperado, porque ele tá fazendo financiamento, e exatamente a história do amigo. Gente, o que tem de gente que faz isso é impressionante. Sim. Porque eu dei lá no Pix pro meu amigo, e aí ele me transferiu aqui, porque ele tem conta nos Estados Unidos. Isso é mais comum, que quanto mais brasileiros moram no exterior, mais isso acontece. Sim. Gente, é muito informal fazer isso. Eu não vou falar a palavra ilegal, porque, né, quando você não sabe, não é ilegal, né? Sim. Você fez totalmente inocente, achando que ia ser mais fácil, mas é uma forma muito informal de se transferir o dinheiro dessa forma, e você perde o seu lastro. E às vezes você tem tudo declarado seu imposto de renda direitinho, por questão de só achar que tá ok, você
deixa o seu financiamento correr risco, né? Então, com a Moneycorp é exatamente isso. A gente vai ter tudo documentado. Se o time do financiamento, a gente trabalha muito em conjunto com times de financiamento que precisam de extrato, boleto do câmbio, comprovando que o dinheiro saiu da conta do cliente, né? Mostrando que o boleto fechado, ele está em nome do cliente. Então, você consegue ter o lastro do dinheiro saindo no Brasil, mostra que passou pela Moneycorp, que está sendo enviado direto para o cartório. Tudo isso a gente consegue amarrar e deixar o cliente em boas mãos para o financiamento dele dar certo, né? Então, são mais de 40 anos fazendo isso, né? Então, a gente sabe o processo e entende da seriedade que a experiência importa, né? Exatamente, João. Você falou agora de imposto de renda. Eu adoro falar sobre imposto de renda. De repente as pessoas estão assistindo, estão perguntando assim, né? A gente sempre fala, coloca comentários, perguntas, interage com a gente para a gente estar sabendo. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas perguntam assim, Sam, o que eu preciso? Quais são os documentos que eu preciso mostrar para a Moneycorp para que eu me qualifique para tirar o meu dinheiro do Brasil? Ótima pergunta. Imposto de renda é o primeiro documento que a gente vai analisar, né? Então, os clientes sempre falam, mas no meu imposto de renda eu não tenho tudo declarado lá. Tem problema, né? Porque como é que é feita essa análise? A análise do imposto de renda é tudo aquilo que você declara dos seus bens e direitos, né? Então, assim, a gente olha duas formas. Tem a forma de olhar o que o cliente ganha por ano. Então, digamos que ele teve lucros e dividendos da empresa dele de mais de 2 milhões. E ele tem as contas dele lá de investimento. Tem muitos clientes que às vezes não tem o dinheiro em caixa no banco, né? Que não tem contas de investimento. Então a gente vai sempre olhar o que é maior. É maior aprovar 60% daquilo que ele ganha ao ano? Ou é maior a gente aprovar a somatória do que ele tem em contas de investimento? Essa já é a primeira aprovação que a gente vai passar para o cliente, né? Se não foi o suficiente, o que acontece em muitos casos, muitos clientes têm empresas. Então já vamos falar logo os cenários mais comuns. Empresários que o imposto de renda da empresa é mais rechonchudo, né, por vários motivos, clientes que estão vendendo imóvel, clientes que fizeram um empréstimo. Então são vários cenários assim que eu estou já citando os mais comuns. Então a gente vai entrar em análise, né, em questão particular com cada cliente e vamos sugerir, olha, para origem da sua empresa, o senhor pode fazer uma distribuição de lucros, ou o senhor está fazendo algum empréstimo, a gente analisa com o cliente individualmente, vai passar para ele o que precisa para adicionar e aumentar a capacidade financeira dele de remessa. Então nunca a Moneycorp só me aprovou esse valor. Não, gente. Tem sempre um jeito, a gente vai sempre analisar a origem adicional e passar para o cliente qual documento adicional que ele precisa e ele fica aprovado para mandar o valor que ele precisar. Tá? Eu nunca neguei um cliente, a gente já aprova de primeiro que ele precisa, às vezes é só pagar um depósito, já aprovou lá 400, 500 mil reais, mas ele precisa mandar $1 milhão, aí a gente analisa com ele o restante da documentação e enquanto isso ele já está aprovado, já mandou o depósito, já está tranquilo e em paralelo a gente já agiliza com ele a documentação adicional de origem. Então é bem simples, não é impossível e aí o resto da documentação é muito fácil, identidade, comprovante de residência e clicar no link de cadastro. That's it. Muito simples. Eu estou fazendo perguntas aqui, porque às vezes a gente tem aquele cliente que a gente está trabalhando naquele momento. Já para saber, né? E quando eu comecei, praticamente o cliente não tinha outras opções. Como você falou, a Moneycorp foi a pioneira. Exato. E hoje você tem outras empresas, né, que são, eu chamo, me corrija se eu estiver errado, bancos virtuais. Muitos, né? Onde as pessoas estão achando uma forma mais fácil, mais rápido de tirar o dinheiro do Brasil. Para nós aqui tem dado alguns problemas, né? Não vamos citar o nome dessas empresas, mas às vezes o cliente traz o dinheiro por esse banco, mas ele não tem como tirar o valor montante total que ele tem para transferir. E aí ele acaba ficando ali no limbo. Para comprar, ele tem que às vezes transferir. Ele transferiu $500 mil, mas agora ele só pode tirar 10 mil, só pode ver transações de 10 mil. Né? A Moneycorp, no caso, assim, você tem esses concorrentes, você tem outras suas empresas, você já falou de todas as vantagens que tem de trazer o dinheiro para a Moneycorp, mas por que essas empresas não conseguem, ou vocês conseguiram e eles não? O diferencial maior é o Banco Central? É o banco aqui dentro dos Estados Unidos? Como é que é esse processo? Desculpa que eu não sou... Não, é uma ótima pergunta e muito válida, porque tem muito cliente nessa situação. Eles acham só porque eles têm uma conta nessas empresas, né? Primeiro que é tudo muito novo para eles, tá? Bancos digitais, acabou de surgir, então assim, e tem várias modalidades que não é o nosso plano de negócios, então assim,
o que acontece? De repente, eles têm alguma limitação interna, ou uma limitação de compliance, né, que é o jurídico deles, que não deixa eles transferirem acima desse valor, porque para ser um banco digital, de repente, eles têm limite, porque eles não podem transferir valores acima de tal patamar, porque tem várias documentações exigidas, e para ser algo mais rápido, mais fácil. Então, eu sempre falo assim, se você vai passar férias... Beleza, ótimo, porque eles te dão um cartão, é o banco ideal. Agora, você está comprando, fazendo aquisição de um imóvel, você está transferindo valores altos, não é esse o banco que você vai utilizar. Primeiro que o câmbio deles é fixo lá, então ele já está perdendo no câmbio, que eles não têm o melhor câmbio do mercado. É competitivo? É, mas não é o melhor. E tem outra modalidade que tem muito cliente mandando dinheiro, que ela é uma conta... que ela é uma conta de investimento, o objetivo é investimento. Então eles não têm também interesse em tirar o dinheiro de lá, porque ela é uma conta de investimento aqui. O banco ganha com o seu dinheiro lá. O banco ganha com o dinheiro investido. Então ele vai dificultar ao máximo para você tirar o dinheiro, tá? Eu não vou falar o nome desse banco, mas... Tá. Esses bancos virtuais... Começa com A. Esses bancos virtuais, eles são brasileiros ou americanos? Então, é uma boa pergunta. Muitos que eu conheço é brasileiro, e aí eles têm alguma sede aqui, ou eles têm algo para vincular ele com os Estados Unidos, mas eu acredito que ele tem que ter algum tipo de licença aqui também, né? Porque eu já vi bancos com endereço em Nova York, então eles têm que ter uma sede aqui. Mas é isso que eu falei, eles têm muita limitação, né? E também a questão de, por exemplo, não ter o interesse de tirar o dinheiro de lá, né? Por isso que a informação é tão importante, né? Exato. Pesquisar qual o interesse do seu banco, como o banco ganha. Porque, exato. Inclusive isso no Brasil, teve outro cliente também que tentou transferir e o banco pediu, além de diversas documentações, o contrato da casa. E o contrato da casa está em inglês. Aí tem que traduzir, pelo amor de Deus. Aí tem gente. que juramentar no cartório. Meu Deus. Aí você tem que mandar mais que só o valor que está no contrato, porque você tem os custos cartorários. Então, vira uma bagunça. Sim, com certeza. E é exatamente isso que você falou. E tem outras vantagens também de utilizar a Moneycorp, porque assim... muitas empresas no Brasil que são nossos competidores lá, eles não são um banco, né? Eles são intermediários, eles são correspondentes cambiais. Nada de errado em utilizá-los. Mas nós somos o banco. Então você está usando o intermediário, por quê? Né? Então assim, qual que é a vantagem da Moneycorp? Nós somos o banco, a gente faz operação direta, então não tem esse trâmite de ter um intermediário, entendeu? Porque você tem que dividir o bolo por dois. E ele perder. Que ele usa um banco para ele poder oferecer os serviços dele, né? Então cada um tem um módulo diferente, né? Então a Moneycorp, por que a gente é um banco? Porque a gente não quer ser o intermediário, a gente não quer ser uma corretora com limitação. Então por isso que a gente se transformou num banco, porque a gente quer ser o melhor e oferecer o melhor e ter essa agilidade e poder oferecer essa ferramenta. E a gente tem o quê? Da conta de pagamentos, que é assim, o plus da Moneycorp, porque a gente, além de conseguir tirar o dinheiro do país do cliente de forma legal, tudo certinho, a gente ainda consegue distribuir os pagamentos dele sem custo adicional e sem limitação e sem dor de cabeça. O cliente dali, ele manda direto para pagar pela compra do imóvel, para pagar pelos advogados, enfim. Então é muito fácil, né? Que legal. Essa é a vantagem. É isso. Essa é o segredo. A experiência dos 40 anos já falam por si só. Mas hoje, estamos aqui, no Viver USA, falando com a Lígia, trazendo as informações que vocês precisam saber para mandar o seu dinheiro para os Estados Unidos. Eu trouxe aqui... Ai, que lindo! Super proud! Isso aqui é um dos primeiros folders que a Moneycorp criou. Gente, tá novinho. Você tem uma caixa disso? Não é possível. Eu tenho alguns. Eu ia te falar. Eu acho que ele tem uma caixa. Eu tenho alguns, tá? Que eu uso. Aqui tem as informações. Muito bom. Esse aqui eu peguei quando vocês imprimiam em inglês. Depois vocês fizeram alguns em português. Que tá todo. As nossas viagens pro Brasil. Eu saio para mostrar casas, eu levo aqui. Muito legal. Né, porque a gente saía e dava às vezes para o cliente as informações. Eu trouxe. Ai, adoro, Sam. É isso, entendeu? É saber treinar bem os seus parceiros, né? Sim, mas eu fico super satisfeito. Muito bom. Né? Tipo assim, quando nós criamos o canal, vocês sabem, não era ideia minha, tá aqui a ideia, a ideologia, né, da Juliana de querer começar esse canal, trazer, né, eu para esse mundo virtual. Ela falou assim, Sam, mas quem que a gente vai trazer para falar no canal? É isso aí. Né? Os nossos parceiros. Né? Hoje, sem sombra de dúvida, uma tarde maravilhosa. Ai, muito bom. Gravando aqui com a Lígia. Obrigado de coração.
Imagina. Né? Eu sou super grato a você por todos os meus clientes Nós também. que vocês trouxeram o dinheiro deles, que puderam realizar o sonho. E às vezes, interessante, né? Você, às vezes o cliente vai fazendo a transação, só para finalizar, e a Lígia me liga, né? Sam, cliente tal, tá fechando o câmbio. E às vezes eu nem lembrava, né? Porque eu tenho essa falha, né? Eu não vou no meu CRM, né? É verdade. Aí eu vou lá, mando uma mensagem pro cliente, Sam, já tava, como é que você sabe? Eu tava te ligando. Eu tava querendo te mandar uma mensagem para ti e tal, né? Eu tô querendo procurar algum outro imóvel para investir, né? Eles fazem o follow-up, não só com o cliente, mas também conosco, que dão essa atenção especial. Eu acho que o relacionamento é mútuo, com todo mundo que está envolvido na transação. A gente gosta muito de trabalhar com vocês. A gente se sente confiável. Por quê? A preocupação que eu sempre tenho, quem eu vou referenciar para o meu cliente não voltar para mim. Quando você fala de dinheiro, essa é a forma mais fácil de você perder um cliente. Tá? E se eu falo para o cliente trazer $200 mil do Brasil, $400 mil do Brasil, $500 mil do Brasil, e não é uma empresa sólida como a sua, e acontece alguma coisa, eu não tenho dinheiro para repor. Né? Então me preocupo muito. É verdade, isso é muito sério. E a gente trata com muito carinho dos clientes de vocês, da Florida Connection. Eu gosto de dar um serviço boutique para os clientes, né? Então eu acho que essa que é a diferença, né? É o atendimento, é ter o produto certo, né? A gente saber que o cliente está em boas mãos, que os valores que ele está enviando para o exterior jamais vão sumir, né? E entregar o melhor, o nosso melhor sempre para ajudá-los a realizar o sonho americano, que um dia foi nosso e agora é deles. Exatamente. Né? Muito obrigada, Lígia. Obrigada, Ju. Pela sua participação aqui hoje. Gente, se você gostou desse vídeo, por favor, eu tô deixando aqui as informações da Lígia, da Money Corp, na descrição do canal. Mande pergunta para ela, mande pra gente, deixa aqui o seu comentário. Se tem um amigo, um familiar que está pensando em vir aqui para os Estados Unidos, viajar, comprar casa, entre em contato com a gente, manda esse vídeo para eles. E é isso, se inscreva no canal, ativa o sininho e até a próxima, né, Céu? Bom, gente, se você tem um amigo, um familiar que está pensando em vir investir nos Estados Unidos, por favor, mande esse vídeo para ele, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações. Bom, vocês já sabem, né? Quer comprar ou investir na região de Tampa Bay? Vem comigo. Faça isso não, invista aqui na região de Orlando e venha comigo. Bom, agora você quer comprar, investir aqui na Flórida e mandar o seu dinheiro com a Money Corp? Vem com a gente!